Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Adultos da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a livraria e editora do povo de Deus. Em todo o território nacional e até internacional, você encontra uma livraria CPAD. E é ali que você compra livros, revistas, bíblias, comentários bíblicos, todo o material evangélico para o seu crescimento espiritual. Aqui em São Paulo, onde estamos, a livraria CPAD ela está na rua João Tobias 360, no Belenzinho, bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho. Portanto, é muito fácil de chegar ali. E ali na loja você encontra a irmã Berenice, irmão Moisés, pastor Jefferson, toda a sua equipe com certeza vão te receber com muito carinho. Também no térreo da Assembleia de Deus do Belenzinho, você tem a livraria da associação. Ali também você compra livros, revistas, bíblias. Procure ali o irmão Alex e o pastor Silas e toda a sua equipe. Eles também vão te receber com muito carinho, com muito respeito, vão te apresentar os melhores materiais para a sua edificação espiritual. E a Provix, que é a livraria online do pastor Fernando Andrade, nosso amigo, nosso companheiro. Quando você compra na Provix, você ajuda diretamente na manutenção aqui do nosso canal. Queremos agradecer também irmão Reginaldo Aparecida Amaral, sua esposa Maria Francileide, sua família, que tem cooperado conosco, tem nos cedido esse espaço para aqui montarmos provisoriamente o nosso estúdio. Deus abençoe irmão Reginaldo, irmã Francileide. Também agradecer irmão Josué, marido da Marilena, nossos amigos e irmãos ali do BNH. Deus abençoe esse casal, Deus abençoe o irmão Josué, que nos ajuda aqui com a iluminação, com o cenário. Deus poderosamente enriqueça esses dois companheiros, irmão Reginaldo e irmão Josué. Sou muito agradecido. Também agradeço aqueles irmãos do BNH que nos apoiam, que oram por nós, que nos ajudam jejuando também. Deus abençoe nossos irmãos no Brasil e no mundo, e também aqueles que estão como autoridade sobre nós, pastor Dorival Mendes, sua família, pastor Jefferson e sua família, e toda a diretoria, secretaria do nosso setor 50 do Belém. E ao nosso presidente também, pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente da Confradesp, e ao nosso presidente da CGADB, pastor José Wellington Júnior. Deus abençoe toda a nossa liderança eclesiástica. Então, estamos agora na lição 7 de adultos do dia 16 de fevereiro de 2025, as naturezas humana e divina de Jesus. Se você perdeu alguma aula anterior, certamente o pastor Fernando fez uma playlist, você pode ir lá, clicar na aula, assistir, tirar dúvida e voltar para a aula atual. Lembrando, não se esqueça de dar o seu ok, o seu gostei, se inscrever no canal. Deixe aqui, por gentileza, embaixo algum comentário, uma paz do Senhor, um Deus te abençoe, alguma coisa para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, faz diferença e ele leve essa videoaula mais longe. Então é importante não só deixar o ok, mas também deixar alguma observação, algum comentário. Você que gosta de escrever, que gosta de apontar, criticar positivamente, faça isso aqui embaixo, vai ser muito bem-vindo, tá bom? Vamos lá, lição 7, texto áureo, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos 9 e 5. Verdade prática, Jesus é o eterno e verdadeiro Deus, e ao mesmo tempo o verdadeiro homem. A leitura bíblica em classe está em Romanos, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, Filipenses 2,
do versículo 5 ao 11. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quais são os objetivos desta lição? Primeiro, apresentar o ensino bíblico da dupla natureza de Cristo, mostrar as heresias contra esse ensino, o nestorianismo e monofisismo, e terceiro objetivo, identificar o perigo dessas heresias hoje. Então, a palavra-chave aqui é natureza. Vejamos, uma vez estabelecida definitivamente a cristologia em Nicéia e a trindade em Constantinopla, isso daí está falando de concílios dos patriarcas da igreja, o concílio de Nicéia em 325 e o concílio de Constantinopla em 381. Então ali foi sacramentada, né, a cristologia, tá, e a trindade. Surgem novas especulações teológicas em torno das naturezas de Cristo, a natureza humana e a natureza divina. Essas controvérsias deram origem ao Concílio de Calcedônia, em 451 d.C. Então, a reunião de homens especialistas para discutir essas questões da natureza humana e divina de Jesus. Hoje, essa Calcedônia é um bairro de Istambul que se localiza na Turquia. Então, essa lição é sobre o nestorianismo e monofisismo. Se você quiser aprofundar, é só fazer um curso básico de teologia conosco lá na FAESP Parelheiros. São dois pensamentos considerados heréticos no Concílio de Calcedônia, lá em 451 d.C. Então vamos ver isso aí. O ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Primeiro, descendência de Davi segundo a carne. Então ele nasceu um ser humano. Romanos 1:3. O apóstolo está se referindo aos ancestrais de Jesus. Ele veio de uma família humana, de carne e ossos, que vivia entre o povo de Israel, que é a descendência de Davi. A sua linhagem está registrada na introdução do Evangelho de Mateus e no capítulo 3 de Lucas, que é a genealogia. Jesus foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo. Aí está o elo humano e divino, as duas naturezas do Senhor Jesus. Vejamos Mateus 1:20. Eu vou ler na Bíblia de Estudo Pentecostal, na minha opinião, a melhor Bíblia de estudo do Brasil. É uma Bíblia da nossa querida CPAD.
da editora e livraria CPAD, Mateus 1:20. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, veja, é o Espírito Santo que gerou Jesus no ventre de Maria. Lucas 1:35. E respondendo o anjo, disse-lhe, Maria fez uma pergunta para o anjo, e agora o anjo Gabriel está respondendo. Respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo, com letra maiúscula, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Então nós temos aqui como Jesus nasceu ser humano, como ele foi gerado no ventre de uma mulher chamada Maria, e ele veio então ao mundo com a natureza divina e a natureza humana por parte de Maria. Então a descendência de Davi, segundo a carne. Declarado Filho de Deus em poder, versículo 4 lá de Romanos 1. Essa expressão indica a divindade de Jesus, né? Indica que Jesus ele era Deus. E isso é reforçado logo em seguida pelas palavras Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais adiante, Paulo, ao descrever os privilégios que Deus concedeu a Israel, como a adoção de filhos, a glória e os concertos e a lei, o culto e as promessas, o apóstolo conclui, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, né, homem, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Aqui é a natureza divina. Então, o Senhor Jesus é um judeu, descendente de Israel, e ao mesmo tempo é o Deus bendito eternamente. Então, por parte humana, nasceu de Maria, José foi uma espécie de padrasto, né? O Espírito Santo oficialmente é o pai de Jesus, né? Ele que gerou, tá? E Maria é o ser humano que deu o outro ser humano, que trouxe à vida o outro ser humano, Jesus, homem. Número 3, o antigo hino cristológico. O texto está dizendo, lá em Filipenses 2, que embora Jesus, sendo Deus, não usou as prerrogativas da divindade durante o seu ministério terreno. Então, Jesus, como ser humano, ele era ao mesmo tempo Deus, mas nada do que ele fez aqui como ser humano, ele fez como Deus. Ele fez como ser humano normal. E mesmo que fizesse uso delas, não consideraria isso uma usurpação. Ele não fez, mas ele poderia fazer se ele quisesse. O apóstolo está se referindo ao status de Cristo antes da encarnação. João 1:1 diz que ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, tá? Mas enfatiza o aspecto humano. O apóstolo está sendo muito claro no ensino das naturezas humana e divina em uma só pessoa, que era Jesus. Essa passagem é parte de um provável hino que os primeiros cristãos cantavam nos cultos, e o apóstolo Paulo a inseriu nessa epístola aos Filipenses. O termo grego morfê, forma, usado pelo apóstolo Paulo, sendo em forma de Deus, indica a essência imutável, portanto, ele jamais deixou de ser Deus. Jesus, ele tinha as duas naturezas convivendo ao mesmo tempo na pessoa dele, tá? Como homem, ele não deixou de ser Deus,
tá? E depois, quando ele ressuscitou, ele voltou ao seu estado de glória e levando junto a sua natureza humana. Então veja como é importante a gente estudar essas questões, entender. Não adianta ficar com dúvidas, é importante entender, e nesse processo de compreensão entra também a fé. A gente tem que crer na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, senão a gente entra por um caminho extremamente filosófico e às vezes descamba no ateísmo. Vejamos, número 2, as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Primeiro, quem foi Nestório? Ele foi bispo de Constantinopla entre 428 a 431. Nestório discordava do título dado a Maria, defendido por Cirilo de Alexandria, que viveu entre 376 a 444, então havia uma discordância. Esse Cirilo de Alexandria dava mãe de Deus, né, o título a Maria, em grego Theotokos, literalmente portadora de Deus, né? Então mãe de Deus, portadora de Deus. E aí esse Nestório sugeriu receptora de Deus, ou Christotokos, mãe de Cristo, tá? Para poder tirar, digamos assim, a divindade de Cristo. Sim, Maria é mãe do Jesus humano, tá? Nós vemos isso nesses versículos aí. E não mãe de Deus, visto que Deus é eterno e Deus não pode ter mãe, tá? Então ele era mãe de Jesus, do Jesus humano, tá? Não mãe de Deus. A expressão adotada por Cirilo era uma contradição em si mesma. Embora a posição de Nestório fosse bíblica e teologicamente correta, a popularidade do termo mãe de Deus de Cirilo impediu o êxito do termo e da explicação de Nestório. A preocupação dele era menos com a mariolatria e mais com as ideias do arianismo. Então veja aqui que essa questão da mariolatria, a idolatria de Maria, dando a ela característica divina, como se ela fosse tão importante quanto Jesus, quanto o Pai, tá? Isso é uma heresia na nossa concepção bíblica. O nestorianismo. Nestório, então, defendia o quê? A formulação dos pais nicenos, aquele concílio de Nicéia. A divindade de Cristo e a humanidade definida no credo niceno constantinopolitano, em 381. Tá? Segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Essa era a visão desse Nestório, tá? Essa foi a acusação contra ele. Ele defendia que eram duas pessoas diferentes. A ilustração nestoriana era a comparação de marido e mulher serem uma só carne. Gênesis 2 e 4. Essa alegada afirmação nestoriana foi considerada heresia pelo concílio de Éfeso, em 431. Ele foi condenado por esse concílio, que o declarou herege, e o imperador o exilou. Tá? Ele foi para o exílio. Tá? Ele foi condenado, culpado, condenado como herege. Monofisismo. O termo vem de duas palavras gregas, monos, que significa único, e physis, que significa natureza. Seu principal expoente foi Eutico, não aquele jovem, né, que morreu quando Paulo estava pregando. Também foi conhecido como Eutique. Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza amalgamada.
tá? Elas se fundem. O sentido de amalgamar, não o de unir, não se trata de união, mas mistura, fusão. Assim, seria uma só natureza híbrida, nem totalmente Deus e nem totalmente homem. Essa doutrina foi condenada no Concílio da Calcedônia, em 451 depois de Cristo. Então veja que cada um deles aqui quer fazer uma coisa estranha com a pessoa de Jesus. Tá? Ilustração. O bronze é uma liga de cobre e estanho, de modo que nem é cobre, nem é estanho, mas outro metal. Quanto à cor verde, é uma mistura das cores azul e amarela. Isso aqui é a ilustração, tá? Assim como o bronze não é cobre nem estanho, o verde não é azul nem amarelo da mesma forma. De acordo com Eutico, as duas naturezas de Cristo não são divina nem humana. Então, ele descaracterizou a pessoa de Jesus. Então, qual é a resposta bíblica? Segundo a Bíblia, o Senhor Jesus é perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade. Isso aí está em Romanos 9:5 e Filipenses 2:5, que a gente já leu. Então, Jesus, ele é perfeito. Ele é perfeitamente Deus, ele é perfeitamente homem. Ele tem as duas naturezas. O Concílio de Calcedônia, vejamos. Essa formulação teológica, isso aqui foi alvo de debates, discussões, leituras bíblicas por especialistas para se chegar a uma conclusão. Essa formulação teológica fala das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. As propriedades de cada natureza permanecem intactas, a natureza divina e a natureza humana, concorrendo para formar uma só pessoa, com letra maiúscula, uma pessoa especial, e subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, não são duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor. A encarnação do Verbo não é uma conversão ou transmutação de Deus em homem e nem de homem em Deus. Não, não tem nada de transmutação. A distinção é precisa entre natureza e pessoa, diz o documento lá de Calcedônia, do Concílio de Calcedônia. A união dessas duas naturezas é permanente como resultado da encarnação, quando Jesus tornou-se um ser humano. O documento é uma interpretação precisa das Escrituras, em Isaías 9:5 e João 10, do 30 ao 37. Então, essa aí foi a base bíblica para se discutir e se delimitar e determinar que Jesus, ele era verdadeiramente homem e ele era verdadeiramente Deus. Ele tinha as duas naturezas. Vejamos o número 3, o perigo dessas heresias na atualidade, hoje. Vejamos, os monofisitas. Quanto à doutrina monofisista, foi rejeitada juntamente com o nestorianismo, houve reação. Jacob Baradeus, que viveu em 500 a 578, um monge sírio, liderou o grupo monofisista e preservou a tradição ciro-monofisista, conhecida como tradição jacobita. Ele e seus seguidores rejeitaram a decisão do Concílio de Calcedônia, aquele que a gente acabou de falar. Eles não aceitaram essa determinação. Quem são eles hoje? São as igrejas ortodoxas, cóptica, armênia, abissínia e jacobitas. São esses grupos aí. É importante conhecer a cristologia dessa tradição cristã e saber como responder seus questionamentos.
e, sobretudo, conservar a fé no Jesus, o Deus que se fez homem, o Emanuel, o Deus conosco, conforme Mateus 1:23, o Deus que se manifestou em carne, 1 Timóteo 3,16, que é a maneira como nós cremos. Jesus Cristo deixou a sua glória, era Deus, tornou-se um ser humano, passando pelo ventre de Maria, tá? Então, e ele tinha em si as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. É assim que nós entendemos a Bíblia Sagrada. O kenoticismo, do verbo grego kenou, significa esvaziar, Filipenses 2:7. A doutrina kenótica afirma que Jesus, enquanto esteve na terra, esvaziou a si mesmo dos atributos divinos. São duas linhas principais. O verbo possuía os atributos divinos, ele possuía os atributos divinos, mas escolheu não usá-los. Essa é uma linha de interpretação. E as prerrogativas da deidade foram usadas, mas na submissão do Pai e na direção do Espírito Santo. Entendemos que, sem atributos divinos, Jesus é menos que Deus. Então, vamos entender. O kenosis é o esvaziamento de Cristo. Isso foi uma condição para o seu messiado. E por isso ele abriu mão de sua glória celeste. João 17:5. Jesus revelou sua natureza divina quando esteve na terra. Ele agiu como Deus, pois perdoou pecados. Marcos 5, Marcos 2, de 5 a 7, Lucas 7:48. Recebeu adoração, repreendeu a fúria do mar. Somente Deus tem esse poder. Tá? Então ele agiu como Deus em algumas situações, né? Essas que não envolviam diretamente a cruz, a salvação. Tá? Então, só Deus poderia repreender a fúria do mar, só Deus poderia receber adoração, só Deus tinha esse poder para fazer o que ele fez, para perdoar pecados. Isso tudo para mostrar que ele era Deus, para as pessoas entenderem que ele era Deus. A mariolatria. Então, nós vimos aí o quinoticismo. Mariolatria. O catolicismo romano adotou o termo Mãe de Deus, de Cirilo, ou seja, um pensamento antibíblico que se desenvolveu numa teologia e permanece até hoje por conta da sua popularidade. Isso aí foi difundido, se tornou popular. Com isso aprendemos que o que parece certo e a escolha popular nem sempre representam a verdade. Então, cuidado com aquilo que é popular, cuidado com aquilo que todo mundo está seguindo. Procure estudar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, meditar com oração na palavra de Deus, para você não ser enganado, não ser ludibriado pelas coisas populares. Tá? Muitas vezes as coisas populares elas estão transvestidas de idolatria, de heresias, de mentiras, de coisas contrárias à palavra de Deus. Conclusão. O Concílio de Calcedônia, então, em 451, reafirma os dois concílios anteriores, o de Nicéia, em 325, e o de Constantinopla, em 381, ratificando, garantindo os credos produzidos por esses conclaves gerais e estabeleceu definitivamente as duas naturezas de Cristo, a natureza humana e a natureza divina. A melhor maneira de se proteger dessas e de outras heresias é conhecer bem no que acreditamos, a Bíblia Sagrada, os ensinos oficiais de nossa igreja. Por isso que é importante o crente não faltar na escola bíblica dominical, o crente não faltar no
no culto de ensino da palavra, tá? E seus respectivos fundamentos bíblicos. Isso serve como nosso referencial quando nos deparamos com doutrinas inadequadas, doutrinas heréticas, doutrinas contrárias à palavra de Deus. Assim, nessa lição número 7 de adultos da CPAD, do dia 16 de fevereiro de 2025, nós estudamos sobre as naturezas humana e divina de Jesus. Se você perdeu algum conceito, alguma coisa, dá uma olhada de novo, dá uma lida de novo, leia as referências bíblicas com alunos e professores para que você tenha a base daquilo que a gente acredita. Um abraço apertado, Deus abençoe você e sua família. Deixa aqui embaixo o seu gostei e até a próxima, se Deus quiser.